Evangelho de Marcos, capítulo 11, de 1 a 10. Marcos 11, de 1 a 10. Vamos aproveitar então o texto que está colocado na nossa mídia e vamos fazer todos a leitura nesta mesma versão. Quando se aproximaram, vamos ler juntos? Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Ficou atrasado, né? Dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo que entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. E se alguém perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhes: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Nós estamos, irmãos, no ano que será chamado o ano 29 da era cristã. Cálculos a serem feitos em computadores, no que há de ser chamada então de época contemporânea, a nossa época, dirão que isso deve estar provavelmente acontecendo no que será o nosso dia 9 de abril. Os judeus estão se preparando para as celebrações da Páscoa judaica e Jerusalém está cheia de judeus e prosélitos, isto é, de não judeus convertidos ao judaísmo de várias partes do mundo. O colonialismo romano faz os judeus sonharem, comentarem, ansiarem pelo surgimento do Messias de Israel, esperado como um grande líder político, como o rei que virá para restaurar o chamado reinado davídico, livrando-os dos colonialistas romanos e ainda mais, elevando a nação judaica à condição de nação padrão, de nação mestre, de nação modelo e nação dominante sobre todas as outras, porque foi para isto que Yahvé, o Adonai Tsabaoth, que o Eterno a fez surgir de Abraham, o caldeu, ou Abraão, como nós dizemos na nossa língua portuguesa. Então eles acreditam que a terra de Judá será restaurada, será revigorada, que finalmente ela será a terra que emana leite e mel, ou seja, será a terra da prosperidade, da satisfação. Sim, eles dizem pelas esquinas, eles dizem dentro de suas casas, eles dizem enquanto o culto não começa na sinagoga, dizem no templo de Jerusalém, dizem nas caminhadas pelo deserto. Teremos vinhas maravilhosas, gados saudáveis, casas grandes, uma vida confortável e feliz, e seremos respeitados por todos os povos. Vão se cumprir sobre nós
as palavras de Zacarias, o profeta, quando no que será Zacarias 8:23, ficará declarado: assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Zacarias 8:23. Nos chamados Salmos de Salomão, que não são de Salomão e que foram escritos nos dias de Jesus, se tem: olha, Senhor, e levante-lhes o seu rei, o filho de Davi, no momento quando veres que ele pode reinar sobre Israel, teu servo, armai-o com todo o teu poder, para que ele possa destruir os governantes injustos e possa purificar Jerusalém e livrá-lo das nações que a pisam e destruí-las. Sim, esses são dias nos quais então há centenas de judeus que se dizem dispostos a morrer pela implantação desse reinado davídico e estão cansados de esperar. Na verdade, a essa altura, centenas de judeus já morreram porque se deixaram levar por visionários que apareceram dizendo: eu sou o tal Messias esperado, ou eu sou o tal Messias anunciado. No capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos, por exemplo, são mencionados 2 desses visionários, um por nome Teudas e outro por nome Judas o Galileu. O tal Teudas foi morto pelos romanos no ano 6 da era cristã, ele e os 400 que o seguiram. Não deve ser confundido com um outro Teudas que será morto no ano 44, se dizendo também o Messias, e prometendo que faria as águas do Rio Jordão se dividirem ao meio, para que eles e os seus seguidores passassem com os pés enxutos, provando dessa forma a sua messianidade. O tal Judas Galileu também foi morto no ano 6, e será chamado de Judas de Gamala. Rebelou-se ele contra o censo para fins dos impostos determinado por Quirino, junto com Zadok, o sacerdote, fundou a seita dos Zelotes, ou os Zelotas. Mas dentre esses judeus há um grupo especialmente eufórico, com o tema do reinado messiânico. E esses são chamados de discípulos, ou alunos de Yeshua, o profeta andarilho de Nazaré. E serão depois conhecidos como os apóstolos de Jesus. Para esses discípulos, Jesus de Nazaré é o Messias esperado, ansiado, aguardado. A sua autoridade é ensinar, a sua intrepidez é enfrentar a liderança religiosa dos seus dias, suas curas e demais milagres, seu poder sobre os demônios e seu poder sobre a vida ao ressuscitar mortos, convencer a esses discípulos, a esses apóstolos, de que realmente o Messias chegara e que ele estava ali diante deles, com eles. E nisso eles estão certos. Só que estão equivocados numa outra realidade. Porque erradamente também estão pensando ou pensam como o povo de Israel pensa. Eles estão transferindo a crença judaica no Messias para Jesus, isto é, estão vendo Jesus em termos de um Messias, mas também político. Restaurador da nação de Israel em termos de poder humano e que sob o seu governo alcançará o seu apogeu. E nesse caso, eles, os apóstolos, pensam em terem funções importantes para serem exercidas, e até a mãe de um deles vai pedir um cargo: permita que o meu filho seja o ministro do exterior, o outro do interior. Afinal, eles estão com o Messias está junto deles, mas nisso estão errados. Não é que o físico, que o material, que o mundano, nós diríamos no bom sentido da palavra, que o político não tenha interessado e não tenha a ver com Jesus, com seus ensinos e com seus atos. A salvação, a libertação
do sofrimento físico vem fazendo parte da preocupação de Jesus nesses últimos 3 anos. E por isso ele curou enfermos, ele multiplicou pães e peixes para alimentar os famintos, ressuscitou os mortos, condenou a usura, a ganância e o descaso com os pobres e os oprimidos. Está claramente estabelecido que este Jesus, que os apóstolos acreditam ser mesmo o Messias, veio para o ser humano como um todo. Mas está claramente definido que a salvação da alma imortal dos seres humanos, que a vida eterna dos seres humanos, que um reino eterno é a sua preocupação maior, principal. Sim, as pessoas que até então ele havia curado voltariam a adoecer. Os famintos que ele alimentou voltariam a ter fome. Os mortos que ele ressuscitou voltariam a morrer, mas aos que salvou com o perdão de pecados, porque permitiram que ele se tornasse no seu Salvador, a esses que o aceitaram e que ainda aceitarão o seu nome como o nome único da salvação da alma, como nome único para o perdão de pecados, a esse ele concede e concederá a vida. A vida no sentido mais amplo do termo, e esses que já o receberam e ainda estão vivos, e ainda os que o vão receber, viverão esta vida terrena enquanto puderem viver, mas continuarão vivos para sempre no sentido mais profundo e completo que tem a palavra vida. E porque está chegando o momento quando o ato final, quando o ponto máximo que ele tem de chegar para ser esse Salvador eterno, a cruz do Calvário, quando isso está para acontecer, porque se aproxima esse momento, então ele se encaixa mais uma vez na figura do Messias de Deus, no ungido de Deus, que tem a ver com o fato de que Deus, como Criador, como sustentador, como Senhor do universo, amou de tal forma o mundo, o cosmos, como está no grego de João, e não apenas um povo, não apenas uma raça, amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Seu Filho unigênito, único, por ser da mesma essência. Então Deus estava se dando a si mesmo em Jesus Cristo. E o oráculo de Deus dirá isto: Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, quando Jesus estiver na cruz, nele, em Jesus crucificado, Deus estará ali por aqueles judeus, por aqueles romanos que o crucificarão. Deus estará ali por mim, Deus estará ali por você, por nós. O unigênito de Deus, a essência de Deus como um ser humano na cruz, estará sofrendo por nós, morrendo por nós, para que, perdoados dos nossos pecados, possamos viver para sempre, e também para que os nossos sofrimentos se tornem suportáveis nesta vida. Por isso esse Yeshua, esse Jesus de Nazaré, se coloca dentro da profecia, que diz que ele levará sobre si todas as nossas dores. Esse texto não está falando, irmãos, de você não ter dor e nem ficar doente. Está dizendo de que por dentro você ficará curado de tal forma que nem a vida e nem a morte lhe poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas, de qualquer forma, o seu sofrimento na cruz vai dizer para mim, vai dizer para você, está dizendo para mim, está dizendo para você, que ele sabe o quanto dói. Ele sabe o quanto dói o seu câncer. Ele sabe quanto dói a doença que está lhe perturbando no seu dia a dia,
porque ele foi gente como você. E na cruz do Calvário, toda a dor possível de um ser humano, ele enfrenta como um ser humano. Na cruz ele se coloca dentro da profecia de Zacarias, de uma forma dramatizada, mais autêntica, para também mostrar a sua messianidade. A entrada de Jesus em Jerusalém se envolveu com a dramaticidade, uma prática comum nas escrituras judaicas e que será comum nas escrituras cristãs, a dramaticidade para ensinar verdades. Lembram-se da história do profeta Aías de Siló, que ao encontrar-se com Jeroboão, que saía de Jerusalém, pegou a capa nova que Jeroboão estava usando e a rasgou em 12 pedaços, dizendo: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos, mas por amor ao meu servo Davi e a cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ela terá uma tribo. Primeiro livro dos Reis, 11, 29 e 32. Lembremos-nos da dramaticidade de Irmiahu, Jeremias, que amarrou em volta do pescoço uma espécie de canga dessas que se põe no pescoço do boi. E com isso, quando os embaixadores e alguns dos reinos vizinhos a Israel vieram conversar com o rei Zedequias para fazer uma aliança contra Nabucodonosor, esse profeta então se apresentou diante deles com aquela coisa no pescoço e lhes disse: essa é a mensagem que vocês deverão transmitir aos seus senhores. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: fui eu quem fez a terra, os seres humanos e os animais que nelas estão. Com o meu grande poder e com o meu braço estendido, eu a dou a quem eu quiser. Então sou eu mesmo que estou entregando todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Jeremias 27, 1, 6. Nabucodonosor, um rei pagão, que tinha vários deuses, no entanto aqui é chamado por Deus de meu servo. Meu servo que ia fazer o que Deus queria que fosse feito. Ia ser um instrumento de Deus para que acontecesse o que Deus pretendia que acontecesse, inclusive por causa dos pecados de Israel. Então, dentro dessa dramaticidade, é que Jesus assume para si as palavras do profeta Zacarias: alegre-se muito a cidade de Sião, exulte, ó Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria da jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro e do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Zacarias 9, de 9 a 11. Hosana, bendito então é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente as barras das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. No cumprimento da profecia sobre Jesus, repetem-se as palavras do Salmo 118, 26, e então não poderia faltar a dramaticidade do jumentinho. Este animal ainda não havia sido montado. Todo animal que nascia e era separado para algo sagrado, no caso de ser uma montaria, não podia ser montado antes do momento para o qual fora separado, e foi isto que se deu com aquele jumentinho. E os gritos e ramos eram a recepção a um conquistador. Mas a maior parte do povo não estava aclamando Jesus por causa do que Jesus significava. Fizeram algo parecido quando aclamaram a Jeú, um rei sanguinário,
conforme o segundo livro dos Reis 9:13, dizendo praticamente as mesmas palavras. Jeú foi um rei péssimo. Em 150 anos eles aclamaram desta forma Judas Macabeus por ter libertado Israel do domínio dos Seleucidas. Bendito que vem em nome do Senhor, etc. Não tinham ideias de que espécie de libertador era esse que agora eles estavam saudando. Mas prover a Deus que isso assim ocorresse, pois Jesus é este libertador enviado do Senhor. Aquela gente fez com Jesus o que muitos ainda fazem com ele hoje. Reúne-se em torno de uma imagem a ele dedicada, mas muitas vezes não só a ele. Chamam-no de Nosso Senhor, mas não compreendem quem ele é realmente. Mas sem dúvida, o povo chamado de Igreja de Cristo, os que seguem o cristianismo de Cristo, formado pelos que foram, pelos que são e ainda serão resgatados por causa de Jesus Cristo, este é o povo que mantém e o povo que dará a Jesus sempre a posição de o enviado do Senhor. E que por toda a eternidade, porque a partir dessa vida, no momento em que o recebem, já lhe dão hosanas, continuarão fazendo. São e serão os que, por causa de receberem para as suas vidas o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, são o Israel de Deus, e quer sejam judeus ou árabes, de todas as raças em Cristo, são aqueles sobre os quais, diz o profeta, ouvimos dizer que Deus está com o seu povo, hosana, e bendito é o que vem, o nome do Senhor, bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi, hosana nas alturas. Então agora nesse domingo em que nós estamos celebrando a entrada de Jesus em Jerusalém, não é? Chamado no calendário cristão de Domingo de Ramos, nós podemos repetir em nossos corações, mas sabendo e entendendo o que isso significa. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito é o Senhor Jesus e o reino vindouro do nosso Pai, hosana nas alturas. Bendito é o que nos liberta de um poço sem água, de um poço sem lama, e nos faz beber a água cristalina da vida eterna. Bendito a Ele que é o totalmente belo, bendito a Ele, Jesus, em quem a treva se desfaz, porque Ele é a luz. Bendito a Ele, bendito Ele, que é a vida, mesmo diante da morte. Que Deus os abençoe.